Enquanto que no CSA o nosso foco é o sistema operacional, no CE a gente passa para foco em segurança, foco em serviços e na integração desses recursos em rede, propriamente dito. A certificação RHCE, na verdade as certificações Red Hat, elas são conhecidas como as certificações mais justas do mercado. Justas em que sentido? Ela não é uma certificação teórica. Você não vai receber uma prova escrita ou eletrônica que você vai marcar verdadeiro ou falso, selecionar uma resposta ou indicar alguma coisa. Não dá super para sorte, né? Não existe. Não tem como o cara chutar. Não tem aquela brincadeira, né? Se eu for bom de decorar, eu consigo passar na prova. A certificação Red Hat ela é prática. Então você vai ter que efetivamente ficar em frente a um equipamento, você vai receber uma lista de atividades e você tem que executar aqueles passos. Ou resolver os seus problemas para poder... em determinado tempo. E tem um tempo de execução. Tá. A próxima certificação, você falou da RHCA, RHSCA, RHCE? RHCE. Agora, as certificações avançadas, que são as chamadas certificações de expertise, por exemplo, Data Center Specialist, ele é composto por 3 conhecimentos básicos. Primeiro, a parte de cluster, ou seja, eu preciso saber como colocar máquinas em funcionamento e que elas possam funcionar como um backup uma da outra. No caso de uma falha, uma segunda assume e distribui os serviços em uma rede. Segundo conhecimento que compõe a CDS é a parte de virtualização. Mas não a virtualização básica como a gente conhece. Por exemplo, quando a gente pega um Zen Server, quando a gente pega um Citrix Server. É uma certificação voltada para um cluster de virtualização, onde você trabalha com sistema de gerenciamento, modelos de máquinas virtuais e a parte de disponibilização de recursos de forma distribuída, migrando máquinas por uma interface de gerenciamento especializada. E o terceiro, que envolve esse recurso, fugiu Dá a uma olhadinha memória, no nosso guia aí. Fazendo a referência do nosso guia. Depois eu quero que você fale também sobre as verdadeiras motivações de um profissional para tentar obter uma certificação. Sim. O terceiro componente dessa certificação é a parte de provisionamento. Como eu comentei com você, uma das coisas que a gente tem de desafios em empresas maiores é a agilidade com que você pode disponibilizar novos equipamentos ou recuperar problemas. O provisionamento, que é o terceiro componente dessa certificação, ele é responsável por colocar ou ter uma forma de recuperação extremamente mais rápida. Uma forma de você instalar novos equipamentos baseados em uma especificação e não como acontece em muitos casos, onde você instala um equipamento e cria uma imagem dele. E essa imagem depois é adaptada para a instalação em outra máquina. Esses são os 3 componentes, 3 áreas de conhecimento que compõem o CDS. A parte de virtualização, a parte de cluster e a parte de provisionamento. Quando a gente avança para a próxima certificação, que é o RHCSS, a parte de segurança, a gente tem abrangências específicas para SLinux. Especificamente SLinux, muita gente confunde o SLinux com Firewall, o iptables no Linux. O iptables ele é um firewall de rede, o SLinux ele é um firewall de objeto. São recursos complementares e não tem como substituir um pelo outro numa implementação. Então, o primeiro componente desse é o SLinux, propriamente dito. O segundo componente dele é a parte de segurança, mas a parte de segurança, criptografia, Kerberos, a autenticação centralizada e comunicação segura em toda a nossa estrutura. E o terceiro componente de segurança é a parte do serviço de diretórios. Muita gente, quando a gente fala de serviço de diretórios, a gente lembra do OpenODAP, mas aqui a gente está falando de serviço de diretórios de alto desempenho e de grande capacidade, que é o Directory Server. Ele é um Enterprise Directory Server. As capacidades de processamento, as quantidades de informações
integração dos sistemas é muito mais elaborada nessa área do que o que a gente teria em cima de um OpenLDAP propriamente dito. Bom, falta agora falar sobre a certificação TOP, que Agora, é a RHCA. A certificação RHCA, como eu comentei, ela na verdade você já precisa ter as anteriores para conseguir chegar até ela. Tem que ter. Não todos os itens, mas você precisa do conhecimento em cluster, precisa do conhecimento em virtualização, em plataforma, provisionamento, Segurança, a parte de segurança e o diretórios. último componente é o serviço de diretórios. Desse contexto, o que a gente acabou simplesmente deixando de lado foi o sistema de SC Linux. Para a certificação RHCA, ele não é necessário. E eu esqueci de um item, Tuning, que é a parte de Performance Tuning. certo. De todos os treinamentos Red Hat, de todas as áreas de conhecimento Red Hat, ou de Performance Tuning, ele é o mais especializado. É o que obtém o maior... Quer que eu repita? Não, pode falar, tranquilo. É o que obtém o maior nível, dá maior profundidade no conhecimento, e também é o que exige o mais de você. Tá. O pessoal tá ouvindo um barulho ao fundo aí, mas a gente tá dando pra gente ouvir. Tá acontecendo agora um treinamento de Zend aí pra quem tá escutando a gente, e o pessoal tá saindo pra hora do almoço. As verdadeiras motivações para um profissional ir atrás aí do Linux, da certificação Linux. Depois que ele conheceu cada uma, o que ele tem que fazer? O principal ponto é, como profissional Linux, ele é visto no mercado. Quando a gente fala de profissional Linux, existem duas formas de identificação. A primeira é a forma onde muita gente acha que o profissional Linux é um cara barbudo, cabeludo, veste camiseta, aquela calça desbotada e tem seus conhecimentos tirados de uma cartola mágica em alguns casos. É mais ou menos isso. Ainda tem esse tipo de... Eu conheço alguns profissionais que andam desse jeito. Esse é o visual dele. Esse tipo emblemático. Completamente. Um deles, inclusive, é um que é muito famoso. É um das figuras mais conhecidas dentro do mundo Linux, que é o John Mad Dog Hall. Tirando o fato de que às vezes você consegue vê-lo com uma camisa, mas ele tem uma barba que deve ter uns 30 ou 40 anos de existência. Né? Ele deu uma parada, mas continua grande. Continua grande, né? Então, alguns exemplos são esses. Para o profissional em si, buscar certificação significa ter uma forma de ser reconhecido pelo seu conhecimento. As certificações LPI são teóricas. Eu muitas vezes acabo tendo que passar por uma prova LPI, onde a gente fica olhando e fala, puxa, aqui tem uma pegadinha. Ou se eu simplesmente decorar uma lista de comandos e funções, eu acabo conseguindo passar por uma prova LPI. O mercado corporativo, ou seja, quando você tem uma empresa de maior, uma empresa maior, nível médio, nível grande, ela dificilmente vai conseguir mensurar o seu conhecimento. A certificação, principalmente a certificação Red Hat, ela garante que você consegue fazer aquilo que foi certificado. Por quê? Porque a certificação é exatamente isso. Você precisa implementar, executar e tornar funcional aquilo que ele está querendo. A questão do mercado, como é que o mercado vê o profissional que não é certificado? Ele chega a ser deixado de lado na hora de uma contratação, porque o valor, às vezes o valor é muito baixo comparado com o certificado, então ele acaba entrando. Existem basicamente três comportamentos de mercado em relação principalmente à remuneração. Geralmente as pequenas empresas possuem um valor de remuneração muito inferior. O profissional não certificado acaba se enquadrando nessas empresas. É a forma que ele tem de conseguir o mercado de trabalho e poder ter um reconhecimento, pelo menos financeiro, dentro da